Polícia encontra 100 balas na casa de homem que atacou a vice-presidente da Argentina, Cristina Kirchner. E o presidente Jair Bolsonaro lamenta o ataque a Cristina e relembra a facada que levou. E você vai ver também. Presidente do TSE, Alexandre de Moraes, lacra urnas e diz que na Justiça Eleitoral só voto é secreto. Na Ucrânia, inspetores da ONU permanecem na usina nuclear de Zaporísia, que está ameaçada. Portugal aprova acordo que vai facilitar a entrada de brasileiros no país. Há poucos dias da reinauguração oficial, o Museu do Ipiranga é aberto à imprensa, com o dobro de área construída e muitas novidades. Agora, no Jornal das 18h30. Olá, boa noite. São 18 horas e 31 minutos pelo horário de Brasília. Boa noite. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta sexta-feira. E olha só, a tentativa de assassinato contra a vice-presidente da Argentina, Cristina Kirchner, na noite de ontem é o mais grave ocorrido desde que a Argentina recuperou a democracia em 1983. Um brasileiro foi preso suspeito de tentar atirar contra Kirchner. O governo decretou feriado no país. O atentado aconteceu quando a vice-presidente argentina acenava para apoiadores na frente de sua casa, no bairro da Recoleta. Um brasileiro de 35 anos foi detido depois que tentou atirar em Cristina, mas a arma falhou. Nas imagens que circulam na internet, é possível ver que ele chega a engatilhar a pistola, mas é detido pela Polícia Federal Argentina, que cuidava da segurança. O incidente provocou uma onda de indignação por parte dos líderes latino-americanos. Frente ao domicílio da vice-presidenta, em frente à casa da vice-presidente, um homem apontou uma arma de fogo para a cabeça dela e puxou o gatilho. Cristina continua viva porque, por um motivo ainda não confirmado tecnicamente, a arma que tinha 5 balas não disparou apesar de ter sido acionada. A arma que contava com 5 balas não se disparou pese a haver sido gatillada. Após o incidente, Cristina continuou cumprimentando os apoiadores e dando autógrafos. Na casa de Fernando Andrés Sabag Montiel, foram encontradas 100 balas de calibre 9mm. Andrés morava em um apartamento alugado de um cômodo no município de San Martín, na Grande Buenos Aires. O dono do lugar, Sérgio Paroldi, de 46 anos, contou da surpresa ao descobrir que o inquilino havia feito. A motivação do atentado ainda não foi descoberta. Cristina Kirchner liderou o país de 2007 a 2015 e agora enfrenta acusações de corrupção. Líderes de toda a América Latina prestaram apoio à Argentina e condenaram o atentado contra a vice-presidente Cristina Kirchner. O presidente Jair Bolsonaro falou com a imprensa no início da tarde de hoje e relembrou o episódio da facada que aconteceu durante a campanha que fazia em Juiz de Fora em 2018. Ele também lamentou a tentativa de assassinato sofrida por Kirchner. E hoje, em uma cerimônia realizada em Brasília, o TSE concluiu a lacração das urnas eletrônicas. O evento foi comandado pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Alexandre de Moraes. Além dos nomes do primeiro escalão do Poder Judiciário, também estiveram presentes representantes das Polícias Federal, das Forças Armadas e da Ordem dos Advogados do Brasil. A Corte concluiu o procedimento de lacração dos sistemas que serão utilizados nas urnas eletrônicas das eleições deste ano. Os programas foram assinados digitalmente durante toda a semana por diversas entidades fiscalizadoras. Após a cerimônia, os sistemas foram digitalmente e fisicamente armazenados na sala-cofre do tribunal. A assinatura digital funciona como um contrato, em que várias partes assinam e que todas as partes concordam. A partir de agora, o TSE fica impedido de fazer qualquer alteração do sistema. Segundo o TSE, os processos garantem ao eleitor que o voto registrado na urna será computado de forma totalmente segura. Nós estamos há 30 dias das eleições e a cerimônia de hoje, a cerimônia de lacração das urnas, mostra a transparência, a segurança, a seriedade e a confiança da Justiça Eleitoral nas eleições de 2022. A Justiça Eleitoral assegura a todos os brasileiros, a todas
às brasileiras, a todas as eleitoras, todos os eleitores. A Justiça Eleitoral assegura total transparência nas eleições de 2022. Falta um mês para o primeiro turno das eleições que acontecem no dia 2 de outubro. Estão em disputa os cargos de presidente da República, governador, senador, deputado federal e deputado estadual. Conheça agora as regras para a votação. O plenário do Tribunal Superior Eleitoral já aprovou por unanimidade a mudança na resolução que inclui as proibições de porte de aparelhos celulares e armas dentro da cabine de votação. Pela decisão, a resolução define que, na hora de ir às urnas, é proibido portar aparelhos de telefonia celular, máquinas fotográficas, filmadoras, equipamentos de radiocomunicação ou qualquer instrumento que possa comprometer o sigilo do voto, mesmo que desligado. O texto aprovado acrescenta que o mesário deve perguntar ao eleitor se carrega algum celular ou outro aparelho que possa registrar ou transmitir o voto e reter tais aparelhos até que a pessoa saia da cabine de votação. Caso o eleitor se recuse a responder ou a entregar o aparelho, ele não será autorizado a votar e a mesa deve acionar a força policial para que tome as providências necessárias. No caso de porte de armas, a resolução diz que a Força Armada deve se conservar a 100 metros da sessão eleitoral e não pode se aproximar do local de votação nas 48 horas que antecedem o pleito e nas 24 horas que o sucedem. Quem desrespeitar a proibição deve ser alvo de prisão em flagrante por porte ilegal de armas. E a produção industrial subiu 0,6% em julho, após cair 0,3% em junho deste ano. Os dados são da pesquisa industrial mensal e foram divulgados hoje pelo IBGE. Mesmo com desempenho positivo, o setor ainda se encontra 0,8% abaixo do patamar pré-pandemia em fevereiro de 2020 e 17,3% abaixo do nível recorde alcançado em maio de 2011. Na comparação anual, a queda foi de 0,5% e a perda acumulada no ano é de 2%. Em 12 meses, a indústria acumula retração de 3%. De acordo com a pesquisa, apesar da perda acumulada no ano, é possível observar melhora ao longo do período. O setor industrial vem mostrando uma maior frequência de resultados positivos em 2022. São 5 meses de crescimento em 7 oportunidades. Nesses resultados, observa-se a influência das medidas governamentais de estímulo e que ajudam a explicar a melhora registrada no ritmo da produção. Mas vale destacar que, ainda assim, a produção industrial não recuperou as perdas do passado. E vamos agora ao mercado financeiro. O dólar fechou em queda nesta sexta-feira após mostrarem que o desemprego voltou a crescer nos Estados Unidos em agosto, na primeira elevação desde janeiro. A moeda norte-americana caiu 1,01% e encerrou o dia cotada a R$ 5,184 na venda. Já o Ibovespa, o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, fechou em alta hoje com o alívio dos mercados após dados de emprego nos Estados Unidos. O índice teve alta de 0,42% a 110.864 pontos. E olha só, a nota de R$ 200 completa hoje 2 anos de circulação, mas é bastante difícil encontrar uma cédula com o lobo-guará estampado. Isso porque de cada 4 notas que foram produzidas, apenas uma está em circulação no mercado. A cédula foi criada pelo Banco Central no primeiro ano da pandemia de Covid-19 para evitar um eventual desabastecimento de papel moeda entre a população. A estampa com o lobo-guará havia sido aprovada nos anos 2000 e estava guardada para ser usada caso surgisse a necessidade de criação de uma nova cédula. E esse momento chegou com o pagamento do auxílio emergencial de R$ 600 em 2020. Mas a nota chega aos 2 anos de circulação com ares de raridade. Só uma a cada 4 cédulas existentes nesse valor circulam atualmente no mercado. Especialistas apontam que o sumiço da nota de 200 acontece porque cada vez mais pessoas guardam grandes quantidades da cédula em casa. A prática, que é chamada de entesouramento, não é ilícita, mas pode facilitar crimes como evasão fiscal e lavagem de dinheiro.
Outra hipótese é que a popularidade do Pix tenha levado menos consumidores a usarem dinheiro em espécie. E veja a seguir, na Ucrânia, inspetores da ONU permanecem na usina nuclear de Zaporizhia, que está ameaçada. E ainda, há poucos dias da reinauguração oficial, o Museu do Ipiranga é aberto à imprensa com o dobro de área construída e muitas novidades. Nós voltamos em instantes. Até já! E nós estamos de volta, 18 horas e 43 minutos. E olha só, a Anvisa vai inspecionar entre os próximos dias 13 e 15 de setembro a única fábrica no país autorizada a produzir a vacina contra a tuberculose, a BCG. O local está interditado há 10 meses para se adequar às normas sanitárias. O governo já repassou quase 30 milhões de reais para a construção de uma nova fábrica na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, desde 1989. Na época, a ajuda garantiria a autossuficiência na produção da vacina contra a tuberculose no Brasil e nenhuma dose do imunizante foi feita. O novo projeto da Fundação Ataúfo de Paiva conta com uma área de quase 10 mil metros quadrados no Distrito Industrial de Xerém, em Duque de Caxias. A unidade vai produzir 60 milhões de doses por ano da vacina BCG e do medicamento Imuno-BCG, que combate o câncer na bexiga, segundo a Fundação. Em novembro do ano passado, a fábrica foi interditada depois que a Anvisa identificou o descumprimento das boas práticas de produção e passou a importar os imunizantes. Cerca de 76 hospitais privados do estado de São Paulo estão relatando dificuldades no diagnóstico da varíola dos macacos. Os hospitais distribuídos entre a capital e o interior de São Paulo apontam problemas na realização dos exames, alegando que a doença é nova no Brasil. 51,61% relataram dificuldade no exame laboratorial e 41,93% no diagnóstico médico. O Ministério da Saúde informou que até o momento são 3.788 casos confirmados da doença. No início de agosto, o governo de São Paulo anunciou um plano de enfrentamento contra a varíola dos macacos, composto por 93 hospitais da retaguarda, uma rede credenciada de laboratórios para testagem e vigilância genômica e serviço de orientação 24 horas para profissionais de saúde, além de um centro de controle e integração que vai projetar as ações do governo e os cenários epidemiológicos. E olha só, a equipe de inspetores da ONU vai permanecer na usina nuclear de Zaporizhia, na Ucrânia, para garantir a segurança da maior usina da Europa. Enquanto isso, o G7 aprovou um plano para impor limite de preço ao petróleo da Rússia. O diretor-geral da Agência Nuclear da ONU decidiu: um grupo de inspetores vai ficar em Zaporizhia. Rafael Grossi destacou que ainda há muito a ser feito no local. A equipe chegou ontem à usina e o objetivo da missão é vistoriar os danos causados pela guerra, examinar os sistemas de segurança e avaliar as condições de trabalho dos funcionários ucranianos. Grossi adiantou que a estrutura física da usina foi violada em várias ocasiões, mas não deu detalhes. Autoridades ucranianas que estavam otimistas com a vistoria não ficaram satisfeitas. Disseram que os oficiais russos estão manipulando as informações, escondendo a real situação da usina. O presidente Volodymyr Zelensky expressou preocupação também com a falta de jornalistas independentes autorizados a visitar a central atômica, algo que a Rússia teria bloqueado. Mesmo com a presença de representantes da ONU, os bombardeios na região de Zaporizhia não param, o que aumenta o risco de um desastre nuclear. O mundo aguarda o resultado do primeiro relatório dos inspetores, que vai revelar o que de fato está acontecendo na maior usina nuclear da Europa. Enquanto isso, os ministros das Finanças do G7, grupo das maiores economias do mundo, anunciou um plano para estabelecer um teto para o preço do petróleo russo, para tentar impedir que o governo de Vladimir Putin se aproveite da alta dos preços dos combustíveis para custear a guerra contra a Ucrânia. Apesar do acordo, esse limite ainda não foi divulgado.
A Rússia falou que não vai exportar petróleo para os países que participarem do acordo. As preocupações sobre a saúde da rainha Elizabeth II voltaram a ganhar força. A imprensa britânica confirmou que a monarca de 96 anos não vai participar do Festival Folclórico Escocês que ocorre neste fim de semana. A rainha costuma frequentar este evento, que contará com a presença de seu herdeiro, o príncipe Charles, de 73 anos. De acordo com a agência de notícias British Press Association, a decisão foi tomada para o bem-estar de Elizabeth II. A rainha passa o verão em sua residência escocesa em Balmoral e sempre participou deste evento em que várias equipes competem em provas de arremesso de tronco ou martelo. Seu estado de saúde preocupa desde outubro passado, quando esteve internada para fazer exames médicos cuja natureza nunca foi especificada. Desde então, suas aparições tornaram-se menos frequentes devido a seus problemas de mobilidade. Cada vez mais, a monarca delega funções ao filho Charles, que em maio proferiu pela primeira vez o discurso do trono no parlamento, uma de suas principais funções constitucionais. Na próxima terça-feira, a rainha receberá em Balmoral, e não no Palácio de Buckingham, em Londres, Boris Johnson, que apresentará sua demissão formal como primeiro-ministro. E o primeiro-ministro de Portugal, António Costa, anunciou a aprovação de um acordo de mobilidade que vai acelerar os processos de entrada de pessoas dos países membros da comunidade dos países de língua portuguesa. Além do Brasil, Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau e Moçambique são exemplos de nações da comunidade dos países de língua portuguesa. Os membros da CPLP também não serão mais obrigados a se apresentarem presencialmente para requerimento de visto. Antes da medida, os brasileiros já não precisavam de visto para entrar em Portugal, devido às regras de entrada nos países europeus do espaço Schengen. Por outro lado, poderiam ter sua entrada negada pela falta de documentos como do seguro viagem e de passagem de volta, por exemplo. E de volta ao Brasil, há poucos dias da reinauguração oficial do Museu do Ipiranga, como parte aí das comemorações do bicentenário da independência do Brasil, o local foi aberto à imprensa. É isso mesmo, e o espaço agora tem o dobro de área construída e muitas novidades. Acompanhe. No Jardim Francês, o Show das Águas abre alas ao edifício que, não por acaso, leva o nome de monumento. Daqui se vê a nova ala do museu, que após 3 anos de reforma e restauração de peças, tem agora o dobro de área construída e passou a ser um dos mais modernos e completos museus da América Latina. Só a sala de exposições temporárias do novo pavilhão tem 900 metros quadrados. Aqui serão expostos acervos rotativos de outras instituições, inclusive internacionais. Esse espaço também conta com uma nova bilheteria, café, loja, espaços de atendimento educativo e um auditório para 200 pessoas. O local ainda recebe os últimos retoques para a inauguração oficial do museu no dia 7 de setembro, como parte das comemorações do bicentenário da independência do Brasil. O museu, na verdade, ele não nasce como museu, ele nasce como um monumento à independência, né? E agora, no bicentenário da independência, ele ganha o seu auge do ponto de vista de visibilidade e possibilidade, através não só do edifício, mas também das exposições, a gente discutir a nossa identidade e a nossa história. No saguão do edifício Monumento, uma história do Brasil é contada. O nome é exatamente esse, né? Uma história do Brasil, para que nós possamos fazer essa reflexão de que é uma interpretação e uma interpretação com uma data, né? Foi uma interpretação feita aí no começo da década de 20 para as comemorações do primeiro centenário. Nas salas localizadas na parte inferior do prédio, a trajetória do museu é narrada com riqueza de detalhes.
E aqui nós contamos um pouco a história do próprio edifício, como ele foi construído, qual é a história desse museu, que é centenário, um dos museus mais antigos do Brasil, e como as coleções foram sendo formadas, né? Mas o Museu do Ipiranga é muito mais do que um monumento arquitetônico à independência. Entre seu rico acervo, as peças discutem a trajetória da sociedade brasileira. Também tratam de temas como o mundo do trabalho, o espaço doméstico da casa brasileira, a própria história das pinturas que representam fatos históricos aqui, que tem uma curadoria específica. Ao todo, são 11 novas exposições, além da rotativa, que acontecerá na nova ala a partir de novembro. Toda a reforma do museu custou cerca de 211 milhões de reais. Aqui, história e cultura hoje se misturam a tecnologia e interatividade para atrair os mais diversos públicos, desde crianças, jovens, adultos e idosos, até pessoas com as mais diversas deficiências. Em praticamente todas as salas, há painéis interativos como este aqui que ajudam a contar a história do museu, com tradução em libras e braille. Além de peças como essas aqui, que, diferente de outros museus, são feitas justamente para serem tocadas. Praticamente é uma aula à parte, se aprende muito com as exposições através desses recursos de multimídia. Mas não só isso, durante todo o projeto nós tivemos, por exemplo, projeções 3D, nós tivemos games para trazer o acervo, a relação com o edifício através de gamificação. Portanto, nós estamos trazendo, através de estratégias digitais, o público mais jovem para se interessar por museu. Uma atração imperdível que, além de exposições, ainda conta com outras atividades culturais. O museu tem aí uma tradição de saraus que ele realizava no Salão Nobre, saraus musicais, e a ideia é que com a nova área de acolhimento, nós teremos um novo auditório, a gente retorne com essa programação, porque é um passeio para a família toda, né? Depois da inauguração oficial no Dia da Independência, apenas para funcionários que participaram dessa grande obra, seus familiares e 200 alunos de escolas públicas, o Museu do Ipiranga será reaberto ao público em 8 de setembro. Durante 2 meses, a entrada será gratuita. A partir das 10 horas da manhã do dia 5 de setembro, o agendamento estará disponível no site museudoipiranga.org.br. Maravilhosa a reabertura aí do Museu do Ipiranga. Hein? E olha só, o Jornal das 18h30 fica por aqui. Você acompanha outras informações durante a nossa programação. Um ótimo fim de semana para você. Obrigada pela companhia e ótimo fim de semana. Até mais.